Vamos lá. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas, gestores e gestoras desse mundão digital. Estamos aqui na nossa fake live de número 4. Por que fake live? Porque hoje eu estou fazendo uma imersão, um evento e não conseguia fazer a live agora nesse horário. Então eu já deixei gravado, vai liberar como estreia, é o mesmo conteúdo, a diferença é que não vai dar para ter interação no chat, mas eu não queria deixar vocês sem essa live. Esse aqui é o nosso projeto, lives semanais chamado de Gestores do Digital, né, como eu estou chamando esse programa. A intenção é parar com conteúdo raso sobre gestão, sem diquinha, aprofundar mesmo nas coisas, né? Democratizar a gestão aí para que a maior parte das pessoas se beneficie. Antes eu quero pedir um favor, estou fazendo um teste que está instalando o ar-condicionado aqui, por enquanto eu estou com um ventilador. Eu queria saber, eu sei que não dá para falar ao vivo agora, mas eu queria saber se dá para escutar o som do ventilador ou se ele atrapalha. Por favor, deixem para mim no comentário, pode ser no comentário mesmo, que eu acho que não vai abrir chat, ou se tiver, seja lá onde for, só para eu saber se esse som atrapalha. Eu fiz alguns testes, parecia que não. Então, beleza. Hoje é a nossa live 4, a gente vai falar sobre contratação, né? A equipe perfeita para a gente escalar o seu negócio digital. Acho que é o que todo mundo quer. É óbvio que você já sabe que para você conseguir ter uma equipe, né, uma empresa que escala, uma empresa que cresce, tudo isso depende da equipe, né? Então vamos entrar aí no modo aula, bota as coisas, vou até botar aqui para vibrar, coloca modo avião, pega um caderninho, pega, sei lá onde você vai anotar, porque aqui a gente vai falar bastante sobre esses conteúdos. Lembrando que essas lives é ou para você que é dono ou dona de agência, ou para quem tem um cargo de liderança, tem um cargo de gestão dentro de qualquer agência. Óbvio que serve para qualquer pessoa, não precisa estar no digital, mas os exemplos aqui, o universo que eu vivo hoje é do marketing digital, principalmente lançamento e infoproduto, tá? Por enquanto ainda não tirei nenhuma live do ar, mas a intenção é que a cada 7 dias eu tire ela do ar e aí ela vai para uma outra plataforma. Então o conteúdo é gratuito e em algum momento ele se torna pago. Para você saber sempre quando sai lá as lives, aqui embaixo na descrição do vídeo dá para você clicar ali, aí clicando você vai se inscrever, vai ser notificado, e outra, você vai para um grupo do Telegram onde eu mando áudio, conteúdo exclusivo, um monte de coisa. Maravilha. Outro ponto importante, o último aviso, é que toda semana eu abro algumas vagas para fazer análise de agência. O que significa isso? Você vai fazer ou comigo, ou com meu sócio, ou com alguém da minha equipe, uma análise 360 da sua agência. Um raio-x, onde a gente mostra o que você precisa fazer. Cara, é um plano completo, são quase 2 horas de call. E a gente toda semana abre algumas vagas. Se você tiver interesse, aqui na descrição também tem. Tá lá, análise de agência. E aí você clica lá e você vai cair com alguém da minha equipe, a gente vai agendar, tudo bonitinho. Maravilha? Quando que. Vamos começar aqui direto na nossa live, né? Depois desses inícios. É estranho fazer uma live gravada, mas enfim. Não esqueçam de avisar do barulho do ventilador. Quando. O que eu mais vejo hoje na internet, e é um ponto importante porque eu também já passei por isso, que é aquela dúvida do cara: como que eu acho bons colaboradores? Onde eu acho bons colaboradores? E se eu acho bom colaborador ou não, cara, como que eu sei? Como que eu sei que uma pessoa é boa? Porque é fácil se essa pessoa dá muito resultado. Mas e aquela pessoa que é boa em outra área ou que não dá resultado, mas que ajuda o resto do time? Como que eu sei? Primeiro, como que eu acho essa pessoa e como que eu sei que ela é boa? E um ponto também muito importante você já deve ter passado por isso, que é as contratações são sempre na emergência. A gente nunca, né, sempre naquela urgência, a gente nunca se planeja para fazer antes. A gente simplesmente chega, alguém saiu, nossa, eu preciso contratar. Daí o que acontece? Você sempre vai contratar na correria e nunca faz aquele. Você sempre fala que, nossa, eu vou fazer a entrevista direito, vou fazer o processo direito. Só que, como é sempre na correria, esse momento do processo perfeito nunca chega. E aí o que acontece?
É aquele lance, né? Garbage in, garbage out. Ou seja, se entrou coisa ruim, vai sair coisa ruim. Se você não contratou bem, dificilmente você vai conseguir reverter isso lá na frente, né? E isso é um ponto importante. Beleza? Vamos continuar. Dentro disso, né, dessa dificuldade de contratar e dessa dificuldade de a gente conseguir ajustar as coisas, ter a melhor pessoa, acontece alguns erros clássicos, né? Primeiro, como você não sabe como contratar, onde encontrar, você começa a contratar conhecido. Então você contrata aquele amigo. Por quê? Porque ele tem os valores parecidos, mas não adianta só ter o valor. Você contrata sua mãe, você contrata seu pai. Você começa a contratar gente do meio, do mesmo ciclo. E grande parte das vezes a pessoa não tem as competências técnicas e comportamentais necessárias. Então esse é o primeiro erro que a gente faz. Outro erro que a gente faz, pedir indicação em grupo, né? Ah, vou lá, alguém conhece um designer? Não que não possa servir, não que não possa vir de indicação, tá? Não estou falando isso. É que mesmo sendo de indicação, precisa passar no mesmo funil que o resto das pessoas, precisa passar por um mesmo formato que as outras pessoas, né? Então a gente ou contrata conhecida e não tem nem contratação, ou pede indicação também não tem contratação, ou a gente faz aquele erro clássico. Nossa, eu vou aumentar, eu ia pagar 4.000. Como eu tenho margem, agora eu vou pagar 6 para tentar atrair pessoas melhores. Ou não, pô, tem um cara aqui que já trabalha comigo. Eu vou aumentar o salário dele porque daí ele vai fazer mais e eu não preciso contratar outra pessoa. Cara, erros clássicos, né? Você já deve ter passado por isso. E não é assim que funciona. Muitas vezes, né, principalmente quando eu comecei, eu ficava sempre com aquele negócio na cabeça. Cara, não tenho dinheiro para contratar um cara melhor. Não sei, porque muitas vezes você demora, a gente demora para achar que a culpa é nossa. Então muitas vezes eu ficava pensando, cara, eu não sei contratar. Não sei contratar. Na verdade, o contrário, né? No começo, a gente acha que não é a nossa, que não é culpa nossa. Então a gente tem a tendência de falar assim, cara, é porque o salário é baixo, é porque é júnior, então as pessoas não são boas. Não, para contratar uma pessoa boa tem que pagar mais de 10.000. Isso por quê? Para não falar que a gente não sabe contratar. Então a gente começa a achar que, cara, é porque eu não tenho dinheiro. Como eu não tenho dinheiro, eu não vou conseguir contratar alguma pessoa boa. E óbvio que você pode não ter dinheiro, mas em todo momento, eu já falei isso na outra live, lembra? Tem o negócio do ROI do colaborador. Ou seja, quanto melhor esse colaborador, mais retorno ele te gera, né? A gente fala aqui, né, sobre o ROI indireto e o ROI direto. Só para não falar do mesmo assunto, o ROI direto é quando o ROI indireto é quando o colaborador ele sabe apertar os botões, ele te libera tempo. Então antes você fazia o financeiro, agora uma pessoa faz o financeiro. Essa pessoa te libera tempo e com o tempo você faz dinheiro. Isso é um ROI indireto que essa pessoa está te dando, está liberando seu tempo para você trazer o dinheiro. O que é o ROI direto? Quando a própria pessoa consegue trazer o dinheiro para você. Então ela te libera, por exemplo, quando você traz um designer muito bom. Você fazia a página, agora você traz um designer sênior. Ele te dá o indireto, que é ele te libera tempo porque agora você não faz mais design, e ele também é o cara que vai melhorar a conversão da página, vai falar onde que tem que estar o botão, que cor vai ter que estar o botão, vai fazer, vai otimizar. O que ele vai fazer? Ele vai aumentar a conversão da sua página. Aumentando a conversão da sua página, retorna mais dinheiro. Então, esse cara, o trabalho dele tá te dando dinheiro diretamente. Isso é o ROI indireto e o ROI direto. Então, às vezes a gente fala, cara, eu não consigo pagar para uma pessoa. Mas, cara, e se você pagar 2.000 a mais, 3.000 a mais, essa pessoa te dá 50, 100 mil de retorno? Então, tem essa conta, né? Que é importante. Eu comecei a a focar, né, a fazer mais essa parte de contratação. Quando eu fiquei obcecado por contratação mesmo, eu tinha mais de uma empresa, né? E eu tinha empresa de evento que participava de licitação. Ou seja, você ia lá, apresentava a sua proposta, né? Não sei se vocês já foram, se alguém já foi de comissão de formatura, mas esse esquema. Você vai lá, a empresa apresenta, vai acompanhando, vai mudando a proposta e chega uma hora que faz a festa. Só que a gente só trabalhava com turma premium, ou seja, era só medicina, direito, engenharias grandes, então era um ticket muito alto. Eu chegava a fazer evento que custava 4 milhões, que cada formando pagava 30 mil. O que eu quero dizer com isso?
que o tempo de negociação, de quando o meu comercial sentava para negociar com essa turma, com essa comissão, começava a licitação até a data que fechava, muitas vezes levava 3 anos, 4 anos. Porque assim, não tem tanta turma de medicina, né? Cada ano forma uma. Então você mantém esse relacionamento por vários anos, até para na hora da formatura, um ano antes, a pessoa fechar com você. Então você imagina, se eu perco uma venda que estava ganha, não consigo abrir um carrinho uma semana depois, eu perco essa turma, eu preciso esperar um ano para renovar com outra, para entrar outra turma, para começar todo o ciclo de novo. E isso começou a falar, cara, eu não posso errar na contratação, nem quem entrega essa festa, esse evento, porque se eu me queimasse eu não fechava mais, nem com o comercial, nem com o financeiro, que era algo super complexo. Então eu pensava, cara, eu não posso mais errar na contratação. E além disso, você imagina, eu vendo ou entrego um negócio super complexo. Não existe um curso de produtor de formatura. Então, do momento que eu contratava uma pessoa até o momento que ela estava apta a fazer o trabalho dela sem eu estar junto, levava 6, 7 meses, se fosse um caso de atendimento. Se fosse um caso de comercial, a mesma coisa. Então você imagina, eu contrato um cara, eu preciso acompanhar esse cara por 7 meses até ele conseguir ir sozinho. Só que o negócio, eu atendia 700 quilômetros de raio. Então você imagina, cara, se eu errar uma contratação, perder uma turma, é gigante o meu prejuízo. Se eu errar uma contratação, eu perco 6 meses treinando um cara que ele sai. E margem, né? Minha margem era margem de varejo. Então é 5, 6, 7, 8%. Cara, se errar, o meu lucro, cara, caía muito. Então eu não podia errar. Foi aí que eu comecei a aprender sobre funil de contratação, o como que funciona. Porque qual que é o lance, né? Só pra gente ter um primeiro resumo aqui. O negócio é que assim, do mesmo jeito que a gente fala sobre funil de venda, contratação é a mesma coisa. Como que é um funil de venda? Aqui na boca do funil é onde você tem um monte de gente, topo de funil. Desse monte de gente, alguns se interessam um pouco mais, desce para cá, alguns para cá, até você no final do funil ter as pessoas que compram de você. O que acontece quando a gente quer fazer uma contratação assertiva? A gente quer trazer a maior quantidade de pessoas aqui para o topo para conseguir a maior quantidade de pessoas qualificadas. Porque aqui, se você tiver 5 pessoas qualificadas, maravilha, você escolhe um, vai ser muito mais fácil. O problema é que se não faz isso aqui, como que você escolhe aqui em cima desse monte de gente? Como você trata todo mundo igual? Então uma contratação bem feita, ela é feita por etapas, é um funil. Em cada momento do funil você vai qualificando, até chegar aqui embaixo as pessoas que você precisa. Tá? Então essa é a lógica. Então beleza, tem bastante coisa aqui. Vamos passar passo a passo para você entender, para você não errar, porque isso é uma das coisas mais importantes. Eu falei na última, eu falei em podcast, sei lá, não lembro onde eu falei, mas assim, se você vai passar, se você já colocou que você vai ser empresário, empresária ou vai ser líder, né? Você vai ter que contratar sempre. Então, se você vai ter que contratar sempre, por que não começar a aprender isso de uma vez por todas? Por que não aprender a contratar decentemente, sendo que isso você vai fazer em toda a sua jornada de empreendedor? Desde que eu comecei até agora, eu ainda contrato. Óbvio que agora tem RH, é um pouco mais fácil, mas eu ainda participo das contratações. E você vai fazer isso para todo sempre. Cara, o presidente, os líderes, os donos da Ambev, eles participam até hoje de algumas contratações, principalmente de trainee, essas coisas. Pô, e os caras não precisava mais, mas é o tanto que pessoas é importante. Beleza? Vamos lá. Então, alguns pontos importantes. Lembra que eu gosto sempre de começar o conteúdo, não que até agora eu não estava falando conteúdo, né? Mas eu disse a parte mais, quero dizer a parte mais prática. Pelo modelo mental, né? A gente sempre tem o primeiro modelo mental que é, ó, gestão é para dar lucro e não dor de cabeça, tá? E, pô, se gestão dá lucro, aqui a gente tá falando de gestão. Por quê? Porque se eu trouxer... E por que a contratação entra aqui? Contratação é uma parte importante da gestão e eu contratando bem, essas pessoas vão potencializar a minha empresa. E eles potencializando os resultados, o que acontece? É uma ferramenta de gestão que tá levando a gente pro lucro. Sempre pensa, cara, não é uma ferramenta burocrática. Gestão dá lucro e não dor de cabeça. Só preciso saber o 80-20, que é o que eu tô passando para vocês...
para vocês aqui. E óbvio, né, sempre, e ainda falando de modelo mental, é o modelo da escala. Como que eu escalo? Eu escalo tendo mais tempo. Como eu não consigo ter mais de 24 horas, eu só consigo ter mais tempo trabalhando se eu trouxer mais pessoas para trabalhar comigo. E isso passa por contratação. Quanto mais pessoas competentes eu conseguir trazer para minha empresa, mais meu tempo se multiplica. Porque assim, tem aquelas pessoas que elas subtraem o seu tempo quando você contrata errado, porque você perde tempo treinando, a pessoa te traz muito retrabalho, você vai lá, leva a volta, o negócio não vai, essa pessoa subtrai seu tempo. Tem aquelas pessoas que somam, então, pô, essa pessoa faz o trabalho dele, ajuda, pô, vai somando. E tem aquelas pessoas que multiplicam, quando você coloca uma pessoa e parece que, cara, mudou tudo. Então, a gente precisa tentar sempre trazer essas pessoas que multiplicam. É sempre que vai conseguir? Não, mas isso é importante. Quando eu falo de trazer essas pessoas, entra um outro conceito importante. Se você não tem, né, pô, não tenho muito caixa, sempre pense naquele conceito de verba de guerra. O que é verba de guerra? Pô, quando você faz um lançamento, você não tem sempre aquela verba que você pode usar para teste? Pô, pega isso aqui para testar um dinheirinho. Isso é uma verba de guerra. Na contratação, a mesma coisa. Deixe um valor, seja para você fazer um formato melhor de contratação, sendo contratando um hunting, ou até para você conseguir pagar mais. Faz esse teste. Pô, eu preciso de uma pessoa. Depois eu vou mostrar como você descobre que pessoa que é essa. Eu quero contratar uma pessoa que o cargo é 3 mil. Pô, mas eu tô fazendo aqui o funil, né? Tô fazendo aqui a contratação. Pô, em vez de 3 mil, se eu pagasse 5 mil, eu acho que eu trago uma pessoa muito melhor. Verba de guerra. Eu consigo ter 6 mil de verba de guerra? Perfeito, contrata a pessoa por 5 mil. Em vez de você pagar 3, você vai pagar 5. Em 3 meses você vê se essa pessoa te dá retorno ou não. Se der errado, você vai desligar essa pessoa. Quanto você perdeu? Você acabou perdendo 6 mil, que foi esses 2 mil a mais que você pagou durante os meses. Aí é óbvio, se você fizer uma contratação certa, é difícil você errar nisso. E se você fizer uma contratação errada, você erraria com o de 3 mil. Então, sempre pense nisso. Cara, eu consigo ter uma verba de guerra para trazer alguém um pouco mais capacitado? Pô, vale a pena pra caramba. Um outro ponto importante, cara, lembra do conceito que eu sempre falo, que é uma frase, né? Que eu e o meu sócio sempre falamos, que é o método pela última vez. Que é, tudo que acontece na sua empresa do ponto de vista de gestão e que você fala, cara, não é possível que isso aconteça de novo, sempre coloca isso na cabeça. Cara, como que isso vai acontecer pela última vez? Ah, então deu um negócio errado. Cara, essa vai ser a última vez que vai acontecer. Então, por que eu vou falando isso? Porque se você não tiver isso em mente, de sempre ser pela última vez, você vira escravo do seu colaborador. E aí o seu colaborador traz um problema, você não tem coragem de demitir porque você sabe o trabalho que dá. Cara, esse erro vai voltar, esse erro vai voltar, esse erro vai voltar. Então, cara, pela última vez, olhe como está a sua equipe e veja se você tem que desligar, se tem que contratar. E óbvio, você já errou tanto em contratação, cara, bota o método pela última vez também. Essa vai ser a última vez que eu vou errar uma contratação. A partir de agora eu vou fazer certo com metodologia. E óbvio que aqui eu não vou passar o negócio inteiro, framework gigante, para ser um negócio que você não consegue aplicar. Eu quero que você faça exatamente o que dá para aplicar. E isso abre uma outra pergunta, né? Que é, beleza, já entendi para que precisa contratar, por que eu preciso aprender. Já descobri por que eu preciso aprender. Agora, quando que eu contrato? Quando eu tenho certeza que eu contrato? Normalmente, óbvio que tem mais situações, mas normalmente são 3 principais situações, tá? Qual que é a primeira situação? É que a gente usa menos para o marketing digital, mas é quando eu quero tracionar. Ou seja, o que startup faz? Cara, eu preciso ganhar volume, vou queimar caixa, vou trazer um monte de gente para ganhar velocidade. Então, ao invés de eu chegar num teto de crescimento e aí contratar, eu vou contratando para chegar nesses tetos mais rápido. No digital você não precisa fazer isso. Por quê? A beleza do digital é que ela é escalável, mesmo você fazendo sozinho. Que muita coisa você consegue aprender com pouca gente. As margens são muito grandes. Cara, startup é queimar a caixa, porque o cara quer vender muito caro lá na frente. Então ele não dá retorno. Ele vai por um bom tempo. Agora, numa agência, cara, as margens são grandes. Não tem por que você tracionar. Você pode chegar num teto, aí contrata. Então, quando contrata, primeiro motivo é para tracionar. Eu não sugiro isso, a não ser que você saiba muito bem o que você esteja fazendo ou tenha uma capacidade muito grande de gestão. Segundo, quando você está começando a ficar sem tempo. Pô,
tô perdendo muito tempo com várias coisas. Aí, se são muitas coisas operacional, você já sabe quem você tem que trazer. Se não, tô montando um monte de negócio, você precisa começar a organizar a casa. Mas, normalmente, quando a gente contrata, quando você começa a ficar sem tempo, porque é importante. Cara, você começa a editar vídeo, começa a gerenciar muitas pessoas júnior, aí você precisa contratar. E o terceiro motivo, lembra? O primeiro é tracional, o segundo é quando você tá sem tempo, e o terceiro motivo é quando você precisa de expertise. Ou seja, cara, eu cheguei num teto, antes eu que editava meus vídeos, eu cheguei num teto. Agora eu preciso trazer alguém para editar esse vídeo direito. Cara, eu fazia página no ClickPages, agora eu preciso fazer páginas mais robustas, preciso trazer alguém que faça. Então, vamos lá, para você anotar aí, os 3 momentos que se contrata. Para tracionar, não sugiro fazer isso, quando você está sem tempo e quando você precisa de expertise. Normalmente essas duas andam juntas, mas aqui você já vai entender o quando você deve contratar. Beleza, maravilha. Agora eu já entendi, quero começar a estruturar as coisas, quero começar a fazer as coisas aqui dentro. Por onde eu começo? Né? Porque tem um passo antes de contratar. Você precisa garantir que você não é só contratar, eu acho que eu preciso de um editor de vídeo. Cara, como que eu sei se eu preciso ou não? Óbvio que tem esse jeito mais fácil. Cara, eu passo metade da minha semana editando vídeo. Tá, mas tem casos que não é isso. Cara, quando que eu sei que eu preciso de um financeiro? Quando que eu sei que eu preciso aumentar a minha equipe? E agora eu quero falar um pouco sobre isso. Então, anote aí, tá? Você vai sempre passar por 5 passos. Sempre vão ser 5 passos. Qual que é o primeiro passo? O primeiro passo é... Pois eu vou falar o que você vai fazer em cada um. Planejamento estratégico, tá? Beleza, ficou um pouco atrás aqui, vou puxar um pouco pra cá. Enfim, planejamento estratégico. Esse aqui é a primeira coisa que você vai fazer. Por quê? Porque você precisa... Antes eu vou escrever tudo e aí eu vou falar. Segundo ponto. Organograma. Vai anotando aí. Que isso aqui vai fazer muito sentido para você. E você vai ver que ninguém faz isso. Lembra que eu falei para vocês que eu vou passar o 80-20 aqui, né? Então, senioridade. 5. Teste de nível. E o 5. Contratação. Aqui é a efetiva contratação. Tá, beleza, Marcelo, não entendi nada. Fala aí direito agora. Vamos lá. Primeiro ponto, tá? Planejamento estratégico. Por quê? O que você precisa fazer? Você precisa, depois eu vou te mostrar como você faz isso. Você precisa descobrir o quanto você vai faturar no ano, o quanto você tem de lucro, o quanto de lançamento você vai fazer, porque é isso que faz o planejamento estratégico, certo? Então, você vai parar, fazer o planejamento, vai saber o quanto de lançamento. Vou falar depois como você pode fazer de um jeito fácil. O quanto de lançamento. Por quê? Porque você sabendo o seu planejamento, que aqui, quantidade de lançamento que você vai fazer, quantidade de especialista, o que você consegue fazer? Você consegue desenhar o seu organograma perfeito. Você concorda que se você tiver um especialista, 2, 3 ou 10, o seu organograma muda completamente? Se você vai lançar alguém, né, aqui no planejamento estratégico, cara, eu quero melhorar a minha qualidade audiovisual. Você concorda que isso muda o seu organograma? Cara, eu quero aumentar a quantidade de produto. Isso também muda o seu organograma. Então, tudo vai influenciar o organograma. Depois que eu tenho meu planejamento, eu vou desenhar meu organograma. Aqueles quadradinhos. Tendo organograma, vem uma outra coisa que a maioria negligencia, que é a senioridade. Ou seja, dentro desse meu cronograma, que tipo de pessoas eu tenho? Porque eu tenho aquelas pessoas que são as tarefeiras e tem aquelas pessoas que a gente chama de autogerenciável, né? Nossa, parece um hieroglifo isso aqui que eu tô fazendo, né? Mas enfim, o que é uma pessoa tarefeira? É aquela que você precisa de uma pessoa que tenha baixa, que a tarefa não tem muita complexidade. Então, por exemplo,
dentro do seu organograma, você precisa de uma pessoa de suporte. Para quê? Só para enviar acesso, só para fazer essas coisas. Você não faz suporte acadêmico, por exemplo. Cara, pode ser uma pessoa mais tarefeira, que você vai pagar menos e essa pessoa só vai fazer o que você pediu. O que é a pessoa tarefeira? Você dá uma tarefa, ela faz. Você dá uma tarefa, ela faz. Se você não pedir, ela não faz. Cara, uma pessoa júnior é assim. Porque não dá para você contratar tudo sênior, porque financeiramente não compensa. Agora, autogerenciável é uma pessoa que já sabe o que tem que fazer, já sabe o que vai se desenvolver. Lembra que eu falei no exemplo do planejamento estratégico? Você quer, por exemplo, evoluir sua parte audiovisual. Se você quiser evoluir sua parte audiovisual e você não seja um editor de vídeo, videomaker, você precisa trazer um cara mais sênior. Porque esse cara, ele vai trazer a expertise para dentro. Lembra que eu falei quando você contrata? Então, esse cara precisa ser sênior. Então, a gente definiu o nosso planejamento, o que a gente quer para o ano. A gente definiu o organograma ideal para entregar esse planejamento. E aqui a gente viu a senioridade para saber em cada quadradinho qual que é a senioridade. Qual que é o próximo passo? Teste de nível. O que é o teste de nível? Antes de sair que nem um doido contratando, eu preciso entender dentro da minha empresa quem já qualifica. Porque, por exemplo, se eu coloquei no organograma que eu preciso de um suporte pleno, ou júnior. Pô, se eu já tenho um suporte pleno ou júnior, eu não preciso contratar. Mas se o meu for júnior e eu precisar de um sênior, aí eu preciso fazer a contratação. Óbvio que, Marcelo, como que eu faço esse teste de nível? Vou fazer outra live sobre isso para os meus mentorados, né? Eu já entrego uma planilha, um sistema que faz automaticamente, ele coloca lá e já aparece a aderência do cargo. 60%, 70%, promova, demita, eu já faço tudo isso. E nas consultorias eu mesmo faço. Mas é importante por quê? Porque fazendo o teste de nível, que é basicamente, cara, quem está aqui dentro cabe nesse organograma? Lembrando sempre que aí você está investigando a senioridade. Então o teste de nível vai mostrar a senioridade da galera, vai mostrar quem cabe no organograma. E aí, beleza, você tem X pessoas que cabem e Y pessoas que você tem que contratar. Aí entra essa parte de baixo. Que é, cara, agora realmente eu vou contratar. Entendeu como a decisão da contratação, ela não parte só de uma coisa simples, do negócio, cara, eu vou contratar, por quê? Aí é aquela urgência. Cara, contratei porque alguém saiu, contratei porque alguém saiu. Então aqui, tá, tô te passando 5 pontos. Planejamento estratégico, ele vai te ajudar com o organograma, ele vai te ajudar com a senioridade, né? Aí você vai fazer o teste de nível e só aí você contrata quem você precisa, tá? Beleza, então vamos lá, vamos continuar. Faz sentido pra vocês? É que assim, não tem chat, né? Então, tipo, faz sentido, não faz sentido. Mas, cara, bota nos comentários aí, interage. Fala se você gostou da aula. Ah, e uma coisa importante que eu não falei. Compartilha. Manda pra mais pessoas. Cara, esse conteúdo é um conteúdo de muito valor. São mais de 17 anos pra desenvolver esse modelo. Então, passa pras pessoas. Ajuda, tá de graça aqui. Mas pode ser que saia do ar. Por isso que eu tô falando pra você compartilhar. Né? Isso é importante. Então, vamos lá. Esse é o passo antes. Beleza. Agora, Marcelo, agora vamos falar da contratação. Já falou do passo antes, cheguei na parte da contratação. Agora eu preciso chegar e decidir contratar. O que eu preciso fazer? Beleza, então pega aí. Vou passar para vocês aqui, cara, o bom e velho 80-20, tá? Pô, o que é 80-20? 80-20 é o 20% de esforço que vai te dar 80% do resultado. Teoria de Pareto. Tem mais coisa? Óbvio que tem mais coisa, sempre tem. Mas eu quero te passar o que você precisa saber para fazer uma contratação decente, tá? Primeira coisa que você precisa, vamos lá, para fazer uma contratação decente. Primeira coisa é um descritivo de cargo, tá? Vou dividir em 4 partes. Nossa, mas essa letra aqui, meu amigo. Então lá, descritivo de cargo. Isso aqui é a primeira coisa que você precisa. Por quê? Porque sem o descritivo de cargo, não dá para fazer nada. Pode ter uma live de descritivo de cargo também. E essa é a parte boa, vendendo um pouco o meu peixe aqui. Para os nossos mentorados, eu entrego tudo isso pronto. Por quê? Porque eu só atendo agência de marketing digital. Então, os cargos são todos iguais. Então, eu consigo entregar tudo isso pronto, todos os descritivos. Cara, copy, tráfego, essas coisas. Por quê? Porque é muito mais fácil. Agora, como é que eu faço um descritivo padrão se é uma padaria, uma academia? Não dá. Só que como eu só trabalho com as pessoas do digital, eu tenho tudo isso pronto. E por que o descritivo de cargo é importante? Porque o descritivo de cargo, ele vai te dar
3 coisas, né? Ele vai te dar o que precisa. Vai te dar 4 coisas, na verdade, né? Ele vai te dar uma lista de tarefas, ou seja, aqui você já vai aprender a fazer um descritivo de cargo. Se você não tiver isso, tá errado. A lista de tarefa que é o quê? O job description. O que o cara tem que fazer? Porque quando ele entrou, você vai mostrar uma lista. Cara, suas tarefas são essas. Quando você for divulgar a vaga, você vai colocar isso. Então, o descritivo de cargo te dá isso, uma lista de tarefa. O descritivo de cargo dá as competências técnicas que você precisa dessa pessoa. Por quê? Cara, esse cara precisa saber de Photoshop, ele precisa saber de CorelDRAW, de Illustrator, precisa saber de Excel, precisa saber de inglês, precisa saber de português. Então, você coloca lá. Ele também te dá as competências comportamentais. Por quê? Esse cara precisa ser organizado, esse cara precisa ter proatividade, esse cara precisa ser disciplinado, ele precisa ter empatia. Sei lá, cada cargo é uma coisa. Concorda comigo que o que você pensa da parte de comportamento para um financeiro não é a mesma coisa que para um designer. Você não quer que o seu financeiro seja criativo, né? Não com o seu dinheiro, não com o meu dinheiro, pelo menos. E por último aqui, os valores. Ou seja, o que minha empresa preza? Quais são os valores inegociáveis? Pode ser ética, pode ser senso de dono, pode ser qualquer coisa. Então, ele te dá essas 4 partes. E você concorda que você precisa fazer uma contratação, você precisa saber disso? Porque se você não souber isso, como é que você vai filtrar? Lembra que eu falei do funil aqui em cima? Pô, esse é um filtro. O filtro comportamental é um filtro. O filtro técnico é outro filtro. O filtro de valores é outro filtro. Tá? Você está filtrando. Porque você não quer só um gestor um gestor de tráfego, por exemplo. Você quer que ele funcione aí dentro. Você não quer só um cara que aperte botão. Então, beleza. Primeiro, descritivo de cargo. Lembrando que é 80-20. Tem coisa mais complexa. Eu já vou falar sobre isso. Segundo ponto que você precisa saber. Onde procurar. E por que ele vem? E por que ele vem depois do descritivo de cargo? Porque dependendo do que você colocar no descritivo de cargo, você vai procurar num lugar diferente. Por exemplo, eu sei contratar todos os cargos. Só que eu estava procurando um gerente de RH. Um gerente de RH ia dar muito trabalho para fazer uma contratação certa. É um cargo mais alto, é um pouco mais complexo. O que eu fiz? Contratei um hunting. Uma pessoa que fez todo esse processo para mim e eu paguei para ela. Então ela fez tudo, eu só entrava na última entrevista. Por quê? Porque eu precisava contratar um gerente de RH, estava sem meu gerente e eu não queria dedicar todo esse tempo, não conseguia dedicar todo o tempo. Então aqui. Só que aonde procurar? Pô, se eu quero um gestor de tráfego, eu posso procurar na comunidade Sobral. Se eu quero um gestor de projeto, pô, eu posso procurar no Recruta Simples. Tem um monte de lugar. Se eu quero uma pessoa de copy, cara, o Ícaro tem informação, Beto Tenhofen tem informação. Só que o importante eu preciso do descritivo porque, dependendo da senioridade, dependendo do que eu quiser, eu vou procurar num lugar diferente, né? Porque uma coisa é eu procurar um gestor de projeto dentro de algum grupo. Outra coisa é eu procurar com hunting. Outra coisa é eu procurar num site de recrutamento. São níveis diferentes, né? E depende do cargo, é difícil se achar em grupos. Mas onde procurar? Um bom lugar é os grupos específicos, desses que eu falei de curso. Como o marketing digital tem poucos cargos e quase todos eles têm alguém que é especialista nisso, pô, vou procurar um gestor de projeto, né? Gestor de projeto, acho que não tem nenhum curso famoso ainda, né? Mas gestor de tráfego, cara, procurando a comunidade Sobral. Curso de copy, procurando a do Ícaro, né? De social media, o Ícaro tem também. Então você vai procurando, você pode comprar o curso e entrar, ou pedir, alguns tem mural. Então, beleza, esse é o terceiro. Agora que você tem o descritivo de cargo, o segundo ponto é onde procurar. E esse segundo ponto é muito importante, tá? Parece que não, mas eu vejo muita gente não conseguindo contratar porque contrata no lugar errado. Cara, vou procurar uma pessoa, daí vai lá, vagas.com, essas coisas. Cara, a não ser que seja presencial, que aumenta a dificuldade, não tem por que você fazer isso. Terceiro ponto, esse é muito importante. Filtro inicial. Por que um filtro inicial, Marcelo? Porque, você lembra que é um funil? Aqui em cima? Cara, você não quer ter que entrevistar e conversar com todas essas pessoas aqui, né?
Então, se você não tiver um filtro inicial que seja mais automático, cara, você vai ter que entrevistar todo mundo. E você não quer. Você quer entrevistar algumas poucas pessoas aqui embaixo, para daí você selecionar alguns. Então, para que serve o filtro inicial? Justamente para você não perder o seu tempo. E tem uma coisa que eu não gosto, é de perder meu tempo. Então, o que eu posso fazer aqui? Cara, ou normalmente como eu faço hoje? Eu tenho um Forms. O que esse Forms faz, né? Esse Forms já tem tudo pronto lá. Cara, se é full time, não é full time. Já tem um negócio pro cara selecionar, cara, dessas listas de 5 comportamentos, qual você mais se adequa? Aí o cara coloca organizado. Eu faço várias perguntas desse tipo. Eu pergunto pro cara pretensão salarial, porque se tiver muito fora, eu nem chamo pra conversar. Eu gosto de perguntar ali, cara, quais são os 2 livros seu de cabeceira? O cara responde. Como você trabalha com rotina? Coloco lá. E aí eu peço pro cara selecionar. Cara, pensando do ponto de vista de Google Ads, você é iniciante, é intermediário, avançado, Facebook Ads, blá 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 blá. Quanto você já investiu? Mais de 50 mil, 100 mil. E aí eu consigo filtrar isso. Então esse Forms, cara, é uma maravilha. Porque se você estiver procurando, tô dando exemplo do gestor de tráfego, colocar na comunidade Sobral, cara, 500 pessoas vão responder o Forms. Então esse jeito você filtra super bem, né? A mesma coisa para copy. Contratei, né, um copy para uma empresa que eu faço consultoria e foi o mesmo esquema. Lá o especialista fez uma arrasta para cima, encheu de gente, né, um especialista bem grande, e aí foi filtrando assim. Pretensão salarial. Primeiro, já arranquei todo mundo que não podia ser full time. Já arranquei todo mundo que não podia começar imediatamente. Já arranquei todo mundo que queria ser CLT, porque ali ia ser PJ. Já tirei todo mundo que pedia mais de 10 mil reais. Foi tirando. Chegou, tinha 25 pessoas para analisar. Aí eu fui olhando as respostas. Então, o primeiro jeito pode ser Forms, né? Nesse filtro inicial. Outra coisa que pode ser teste, que a gente chama de teste inicial. Por exemplo, a pessoa pode mandar um portfólio, e aqui esse portfólio não chega a ser um teste, mas você pode pedir alguma coisa específica, né? Então aqui, ao invés do portfólio, você pode pedir para a pessoa fazer uma determinada arte, você pode pedir para a pessoa editar um vídeo para você, né? Você pode pedir também para a pessoa gravar um vídeo. Cara, você quer um cara de comercial, grava um vídeo vendendo alguma coisa. Fala assim, cara, grava um vídeo fazendo tal coisa. Ou grava um vídeo se apresentando, não importa. E por que você está fazendo isso? Você pode estar pensando, pô, Marcelo, mas ninguém vai responder se eu fizer isso. É isso que você quer. Por quê? Porque você concorda comigo que se você quer contratar uma pessoa, a pessoa quer ir trabalhar com você e ela não quer nem parar para gravar um vídeo, cara, essa pessoa vai sair logo, né? Então aqui você está medindo o comprometimento já da pessoa. Se a pessoa quer ou não. Cara, você quer trabalhar aqui comigo? Faz um portfólio, faz isso. Porque se a pessoa não quiser fazer, você fala, porque eu sou pequeno. Cara, então a pessoa já está avisando outra coisa. Você tem que entrar com alguém que queira crescer com você, que queira ver essa oportunidade. E essa é uma boa forma. Então, beleza. Descritivo de cargo, onde procurar. Filtro inicial. E qual que é o quarto? É a entrevista. Aqui é o mais importante, por quê? Porque é na entrevista que você valida tudo, né? Para que serve a entrevista? A entrevista ela serve para validação. Lembra? A gente está falando aqui do funil. A gente desceu com uma galera aqui desse funil. Agora eu tenho que entrevistar. Por quê? Porque eu tenho que garantir que eu fiz um filtro bem feito. Não fez forms, não fez essas coisas. Agora eu quero garantir. Tá? E você tem que participar da entrevista, pelo menos no começo, por quê? Porque, cara, isso vai definir o crescimento da sua empresa, as pessoas que você está colocando lá, tá? Então, beleza. Temos aqui nossa validação. O que eu quero validar? Eu quero validar a parte técnica, tá? O que é validar a parte técnica? Eu quero validar a senioridade, tá? E eu quero validar também, assim, eu quero validar a senioridade e pode ser que para isso pode ser que para isso eu precise fazer uma dinâmica, tá? Eu quero validar a senioridade e para isso pode ser que eu precise fazer uma dinâmica. Por quê? Porque, cara, o cara pode ter escrito qualquer coisa no formulário.
que o cara é um mestre Jedi da copy. Mas, cara, como que você vai validar isso? Pode ser com dinâmica ou pode ser conversando. Eu já fiz muitas vezes que eu estava entrevistando, por exemplo, alguém para gestor de tráfego, eu falava pro cara, do último lugar, trabalhou em tal lugar, cara, abre as campanhas aí. Por quê? Porque aqui eu quero ver se o cara é organizado, se ele tem raciocínio lógico, eu quero ver todas essas coisas, se ele entende o que ele está fazendo. Então eu peço pro cara abrir. Por quê? Aí eu já vou pular para outra parte. Validação técnica e o quê? Comportamental. Aqui a dinâmica também funciona bem. Mas na parte comportamental, além da dinâmica, você pode fazer por perguntas e você também pode fazer pelo histórico. Vou explicar melhor, tá? A parte técnica, eu quero ver se o cara sabe fazer mesmo, tá? Aqui, a dinâmica funciona super bem. Eu posso simplesmente pegar pro cara e falar assim, cara, dá uma... Vou usar o gestor de tráfego. Analisa... Em vez de eu ficar perguntando pro cara se o cara sabe ou não, como que você nomeia a campanha? Porque isso aí só mostra que o cara é organizado. Eu posso falar pro cara, eu tenho essa situação aqui. Quais anúncios você desligaria e qual você aumentaria a verba? Uma situação real. Cara, tava com problema de captação, o que você faria? Aí você tá testando a parte técnica, tá? Mas só de você também abrir o gerenciador do cara, você já nota isso. O que eu fazia? Por isso que eu coloquei a comportamental. Eu pedia pro cara abrir o gerenciador. Por quê? Quando o cara abria o gerenciador, eu via, primeiro, se ele entendia o que ele tava falando, eu via se ele era uma pessoa organizada, porque para mim a parte comportamental do gestor de dados ser organizado é importante. Eu via se ele tinha raciocínio lógico, eu começava a fazer essas perguntas, por que ele fez isso, por que o cara fez aquilo. Então eu estou fazendo perguntas dentro dessa dinâmica que é só para o cara mostrar que já funciona. Você pode pedir também para o cara escrever alguma coisa. Dependendo da área, você pode pedir ele editar alguma coisa. Então você vai fazendo. Além da dinâmica para você descobrir a parte comportamental, você pode descobrir através de perguntas que cara, eu preciso de uma pessoa organizada. Fala pra mim como você organiza a sua semana. Você descobre. Você precisa de uma pessoa criativa. Cara, como que é seu processo criativo? Você descobre. Histórico. Cara, histórico desde onde a pessoa trabalhou até, eu preciso de alguém que saiba se virar. Se a pessoa fez um ano de mochilão, a chance é muito grande que ela saiba se virar, né? Preciso de alguém que seja metódico, dependendo do que a pessoa falar, cara, trabalhei nisso. Então o histórico, que aqui é o currículo, mas também é você perguntar algumas coisas, eu preciso de uma pessoa que gosta de aprender. Cara, pergunta qual foi o último curso que ela fez. Pergunta quais são os últimos livros que ela leu. Tudo isso aqui é pergunta, mas também é histórico, né? Essa parte da vida dela. Então o que a gente quer? A gente quer ver a parte técnica, comportamental e a parte de valores. O que é valores? Valores também são comportamentos, mas assim, pense em comportamento como organização, proatividade, né, pontualidade. Agora, valores, a gente está falando, por exemplo, aqui na nossa empresa. Cara, é se divertir, é ter tesão pelo que faz, é senso estético, cara, pode ser reciprocidade, alta performance. Isso aqui são coisas que são os valores da empresa. E eles são inegociáveis. Se a pessoa não tem, ela cai fora. Mas enfim, a entrevista, que é a validação, para você validar esses três pontos. Qual que é uma sugestão que eu quero dar para vocês aqui nessa parte da entrevista? Divida a entrevista em 2. Lembra que eu falei que é o funil? Pode cair bastante gente na entrevista. Vamos supor que vai ser 10 pessoas. Em vez de você fazer uma entrevista de 1 hora passando toda a parte técnica e parte comportamental, divide em 2 de meia hora. Por quê? Porque aí você faz a primeira entrevista com a pessoa só para falar da parte comportamental. Você quer ver se dá fit, você quer ver se bate, faz pergunta de onde trabalhou, do que a pessoa gosta, se ela estuda ou não. Você quer saber essa parte comportamental e de valores. Se der certo, aí você marca uma conversa para fazer a parte técnica. Porque se não der certo, você só conversou meia hora, não conversou 1 hora, né? E por que começar pela parte comportamental? Porque a parte comportamental é mais importante que a parte técnica. A parte técnica você consegue ensinar, a parte comportamental você não consegue. Então já traz uma pessoa boa da parte comportamental. Se ela for muito boa, mesmo que ela não saiba a técnica, você consegue ensinar, tá? Então isso é super importante. Beleza, vamos lá. Agora, expliquei essa parte teórica, né, da contratação, o que fazer antes da contratação, quais são os 4 pontos que você precisa ficar esperto para contratar,
Agora vamos para as ações práticas, tá? Qual que são as ações práticas? Primeiro, você vai fazer aquela listinha que eu passei. Vamos voltar aqui. Acabando a bateria do meu iPad, mas acho que a gente vai sobreviver. Lembra? Vamos lá. Primeiro, isso aqui é a tarefinha para casa. Passo 1. Planejamento estratégico. Como que você vai fazer o seu planejamento estratégico? Vou fazer uma pocket aqui, tá? Num papel de pão. Anota aí. Primeiro, define o quanto de lucro você quer. Definindo o quanto de lucro, você sabe qual é a sua margem, você consegue ver o quanto que você precisa faturar. Sabendo o quanto você precisa faturar, você consegue descobrir o quantidade de lançamento. Tá? É isso. Então vamos supor assim. Cara, eu quero o ano de 2023, sei lá quando for, 2022, faturar, lucrar 1 milhão. Supondo aqui, tá? Bota o valor que for fizer sentido para você. Pô, legal. Eu tenho, por exemplo, uma margem de 20%. Aqui você tem que pegar histórico. Se você não tiver histórico, pode usar 20%. Isso se você for um modelo agência que lança outras pessoas 50-50. Se for só você sozinho, pode ser 40-50. Em agências, né, que tem modelo 50-50, ele vai de 15 a 30 mais ou menos, tá? É um bom número, 35. Agora você pode ir de, você pode ir de 40 a 60%. Se for tudo seu, né? Se é o especialista, equipe, é tudo, né? Então aí aumenta um pouco. Isso aqui é porcentagem de lucro. Ou seja, vamos supor que é 20% para você fazer a conta. Se eu quero faturar 1 milhão, se eu quero lucrar 1 milhão, o quanto eu tenho que faturar? 5 milhões, certo? Porque 20% de 5 milhões é 1 milhão. Então, beleza. Agora, o que eu sei? Pô, vamos supor que todos os seus lançamentos são 7 dígitos. O que você descobriu aqui? Que você precisa fazer 5 lançamentos. Nossa, não dá, nessa letra aqui não dá. Você precisa de 5 lançamentos. Isso você acabou de descobrir. Por quê? O que você vai fazer com esse forma pocket aqui? Cara, agora que você sabe que você vai ter 5 lançamentos, qual que é a segunda coisa? Já deve ter anotado aí. Mas é organograma. Por quê? Pô, eu preciso de 5 lançamentos. Eu vou fazer 5 lançamentos, vender 5 milhões, eu vou trazer 10 mil alunos. Cara, eu preciso de mais um suporte. Pô, pra eu fazer 5 lançamentos de 1 milhão, pô, eu preciso de um gestor de tráfego melhor. Eu preciso de um gestor de projetos. Cara, eu preciso contratar alguém de copy, porque eu não vou dar conta de fazer um lançamento a cada 2 meses. Cara, tudo isso vai te ajudar no organograma. Ou seja, o que o organograma pergunta? O que o organograma resolve aqui? Cara, qual equipe eu preciso para me entregar 5 lançamentos? Por quê? Se eu montei a equipe, essa equipe entrega 5 lançamentos. Se eu entregar 5 lançamentos, eu faturo 5 milhões. Se eu faturar 5 milhões, eu tenho 1 milhão de lucro. Né? Óbvio que eu estou simplificando o planejamento estratégico aqui. Cara, eu tenho um curso inteiro na plataforma dos mentorados que só fala sobre isso, como fazer um planejamento estratégico e o como desenhar tudo isso. O que eu estou fazendo de uma forma pocket, mas cara, dá para você fazer, é só sentar e fazer. Se tiver dúvida, me pergunta lá no Instagram que eu respondo. Vocês usam muito pouco a caixinha de pergunta do Instagram e é uma puta forma. Ou também aqui nas lives, né? Essa aqui é gravada, mas as outras lives dá pra fazer. Beleza, o que é o 3? O 3, já falei pra vocês, é a senioridade, tá? Por quê? Porque, cara, baseado no organograma aqui e no que eu tenho que entregar, qual que é a senioridade que eu preciso? Cara, pô, pra fazer 5 lançamentos de 1 milhão, eu preciso de um gestor de projeto mais pleno, eu preciso de um copy mais pleno. E aí você entende a senioridade. Quando você entender a senioridade, seu organograma tá completo. Aí a sua equipe, você faz toda aquela parada. Beleza. 4. 4 é o quê? 4 é o teste de nível. Ou seja, agora que eu tenho o organograma com a senioridade, quem eu preciso contratar e quem da minha equipe fica. Porque aqui vai sair, vai aparecer quem fica
e quem eu preciso. Quem fica, beleza, e quem eu preciso vai pro quinto ponto, que é a contratação, né? Baseado nisso. E aí aqui na parte da contratação, beleza. Pô, se eu contratar, eu junto as pessoas que eu contratei, junto as pessoas que eu já fiz o teste de nível e sei que... O teste de nível é basicamente, cara, eu preciso de um cara pleno. Esse cara é pleno ou não é? É isso que você vai fazer. Agora eu tenho com a contratação, né? Contratei um pedaço. O resto tá aqui dentro. Pô, montei minha equipe. Essa equipe, se tá dentro do organograma na senioridade que eu preciso, ela consegue me entregar 5 lançamentos. Se eu fizer 5 lançamentos de 1 milhão, 5 milhões, eu faturo 1 milhão. Ó como a coisa começa a encaixar e ó como tudo vem da contratação. Aí na contratação, você tem algumas decisões para tomar. Você tem a decisão, cara, eu preciso de um hunting. Quando que eu vou usar um hunting? Ou quando você não tem tempo, ou quando o valor é alto. Não compensa muitas vezes usar hunting para contratar alguém de R$ 2.000, 2.500. Mas, cara, o hunting ele vai fazer uma contratação muito melhor. Quando você usa o hunting? Quando o cargo é alto, quando você não sabe nada de contratação, ou quando você tem um pouco mais de tempo. Porque normalmente o hunting é um pouco mais devagar. Por quê? Porque te dá garantia, te dá um monte de coisa. Então, beleza, hunting. Qual outra forma? Cara, usa o passo a passo que eu falei aqui em cima, né? Entrevista, descritivo, tudo mais. Qual que é a terceira forma que tem aqui? Cara, vou deixar aqui na descrição um curso completo de contratação. E é de graça, tá? Contratação. Ele tá no meu link da bio lá do Insta, mas eu vou deixar aqui também na descrição esse curso. Porque aí, lá, nesse curso, pô, lá eu mostro tudo. Do zero à contratação perfeita. O como que você faz a cultura, como que você faz o formulário, tá tudo pronto lá. Só que daí eu passo por mais partes. Eu quis te dar aqui o que você já consegue colocar amanhã em prática e já fazer. Mas lá tem tudo completinho, tá? Todos os passos, tudo mais. Então, pô, era isso que eu queria falar nessa live. Falei pra caramba, né? Não tem interação. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários o feedback, se é massa ou não, se gostou, para saber se eu preciso aprofundar mais nesse conteúdo ou não. E também, não esqueça de compartilhar, mandar para outras pessoas. Semana que vem tem outra live, aí vai ser live mesmo comigo, né? Essa aqui foi uma fake live, mas espero que o conteúdo tenha ajudado vocês. Beleza? Não esquece do feedback. Tamo junto. Valeu!